Pronto. Então, os exemplos que eu dei só foi para introduzir um pouquinho a mais, mas a gente vai ver isso mais na frente, tá bom? Então, para medir grandes extensões, são utilizados os múltiplos do metro. Nesse caso, o quilômetro é a unidade que é mais conhecida, que é mais colocada. E vamos ver algumas relações entre múltiplos e o metro. A tia deu aquela introduçãozinha da bonequinha, só para poder a gente se familiarizar um pouquinho mais, mas eu vou explicar um pouco mais detalhado mais na frente, tá bom? Então, vamos lá. Um decâmetro é a mesma coisa que eu ter 10 vezes 1 metro. Deixa eu colocar aqui, metro. Ou seja, 10 metros, tá? Um hectômetro é igual a 100 vezes 1 metro, ou seja, 100 metros. Tá vendo? Por causa das casinhas, ó. O DAM tá bem aqui, ó. Então, ele anda quantas casas para chegar no metro? Uma, ou seja, é 10 metros. O hectômetro, ele tá onde? Tá aqui. Ele anda quantas casas para chegar no metros? 2 casas, ó. Uma, 2. Por isso que é 100. Cada zero representa a quantidade de casas. Se eu andei uma casa, é só um zero. Se eu andei 2 casas, são 2 zeros. Tá bom? Outro exemplo. 1 quilômetro. Que é km, tá, gente? Pera. Só melhorar isso aqui. 1 km. É igual a quanto? 1000 vezes 1 metro. Tia, por que a senhora está colocando metro direto? Porque metro é a unidade padrão. A gente vai se basear através dele, tá bom? Então, aqui vai ser a mesma coisa. 1 km vai ser a mesma coisa de 1000 metros. Olha, a quantidade de casas que a gente vai multiplicar, a quantidade de zeros que a gente vai colocar, vai ser de acordo com a quantidade de casas que a gente tem para chegar até aquele número, ó. km anda quantas casas para chegar no metro? Hein? Ó, 1, 2, 3. Ou seja, 3 casas. Por isso que tem 3 zeros. Tá bom? A quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas que a gente vai adicionar. Então, esses 3 são utilizados para medir grandes extensões. Lembra que a tia no começo falou que uns eram unidades maiores e outros eram unidades menores? Então, esses daqui são as unidades maiores. Agora vamos ver as unidades menores para medir pequenas extensões. No caso, são utilizados os submúltiplos do metro. Tá? E nesse caso vai ser quem? O centímetro e o milímetro e o decímetro, que são os menores. Mas as que são mais empregadas são quem? O centímetro e o milímetro. Então, vamos lá. 1 dm, 1 decímetro, equivale a quantos o metro? É como se eu tivesse 1 metro, m de metro, tá? Dividido por 10. Ah, tia, por que só por 10? Lembrem que a quantidade de casas vai de acordo com a quantidade de zeros. Se eu tô aqui no dm, lembrem da bonequinha, e quero voltar para minha casa de metros, lembra que voltando a gente faz o quê? Voltando a gente divide. Quando eu volto, eu divido. Eu só voltei quantas casas? Apenas uma. Ou seja, só tem um zero. Então, é 1000, é 1 dividido por 10. Ou seja, 0,1 metros. Ok? Agora, vamos ver 1 centímetro. 1 centímetro. Como eu estou fazendo tudo em relação ao metro, então eu tenho que pegar 1 metro e dividir por 100. Por quê? Porque eu tenho que voltar 2 casas, ó. Eu tô aqui, ó. Tenho que voltar quantas casas? 1, 2. Por isso que são 2 zeros. Ou seja, vai ficar 0,01. Porque eu divido o meu 1 por 100. Tá bom? Os números decimais aqui voltando, tá bom? 1 milímetro.
eu vou ter que pegar o quê? 1 metro e dividir por... Vamos ver quantas casas a gente vai voltar? 1, 2, 3. Ou seja, são 3 zeros. Que vai formar o nosso número 1000. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar 0,0001. Dividir 1 por 1000. Tá bom? Só para lembrar aqui uma coisa de vocês, em relação aos números decimais, se, por exemplo, eu tiver 1 dividido por 10, a minha vírgula tem que voltar para a esquerda. Ou seja, eu tenho 1 aqui, aí eu volto uma casa. Tá aqui, né? Uma casa, vírgula. Acrescento 0. Se for 1 dividido para 100, tem 1 aqui. Os meus zeros vão sempre indicar a quantidade de casas, ou seja, eu tenho que dar 1, 2, vírgula. E o resto eu coloco 0. Se for 1 dividido por 1000, coloco 1 aqui, tenho que voltar quantas casas? 3 casas, né? Então, fica 1, 2, 3, vírgula. E o que não tem nada, eu coloco 0. Ok? Só uma revisãozinha para vocês lembrarem dos números decimais. Então, vamos lá para a nossa situação 1. Pronto. Agora vamos ver uma situação aqui. A Carla queria calcular qual seria a distância dela de casa até a escola. O total que ela percorre é 4,8 quilômetros, tá? Então, a gente vai tentar descobrir quantos quilômetros ela vai percorrer de ônibus para ir até a escola. Ela do nada quis calcular isso. Por quê? Porque ela estava achando muito interessante. Ela que, meu Deus, eu vou começar a calcular aqui quanto tempo eu levo ou qual é o quilômetro que eu faço para chegar até a escola. Só que o que acontece? 500 metros, ela faz o quê? Ela vai a pé. Ela anda 500 metros a pé e depois que ela pega o ônibus, o restante do caminho ela faz de ônibus. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Pegar isso daqui e subtrair por esse percurso que ela faz a pé. Só que o que acontece? Vocês conseguem perceber que estão duas unidades diferentes? Quilômetros e metros? Então, o que acontece? A gente vai ter que colocar os dois iguais, tá bom? Como aqui ela está querendo saber em relação a quilômetro, então a gente vai ter que transformar o metro em quilômetros. Vamos lá para a nossa tabelinha. Ela está aqui. Tá aqui. E ela tá em metros e quer voltar pro quilômetro. Então, eu vou ter que fazer o quê quando eu volto? Vou ter que dividir, né? Ou seja, eu vou ter meu 500. Agora, vamos saber dividir por quanto? Vou dividir quantas casas eu vou ter que voltar, né? 1, 2, 3. Ou seja, eu boto sempre 1 aqui e coloco 3 zeros porque são 3 casas. Ou seja, eu vou ter que dividir o 500 por 1000. Lembrando dos números decimais, isso daqui vai dar quanto? Pra gente não fazer esse cálculo grandão aqui, ou se vocês quiserem fazer, também podem fazer, tá? Já tá colocando só outro método mais fácil, para utilizar também os números decimais que a gente estudou anteriormente. Seria o quê? 500 dividido para 1000. A gente coloca o 500. Vamos ter que voltar quantas casas? Quantidade de zeros representa as casas que a gente vai ter que voltar. 1, 2, 3. Ou seja, 1, 2, 3. Vírgula. E o que não tem nada a gente coloca 0. Tá bom? Então, é isso. Para eu voltar, eu transformando isso daqui, eu vou ter quanto? Aqui vai ser a mesma coisa de 0,5 km. Por que km, tia? Porque foi a unidade que a gente acabou de converter. Tá bom? Por isso que é km. Acabei de converter isso. Então, por isso que é km. Acabei de sair do metro, entrei em km. Então, já tenho que mudar meu finalzinho, que vai virar km. Então, vai ser quanto? Vai ser 4,8 menos 0,5 km. E aqui também é km. Que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 4,3
km que ela vai percorrer de ônibus, ok? Vamos agora ver um pouco sobre perímetro. O que seria perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Somar todos os lados. Por exemplo, eu tenho essa figura aqui, esse polígono, e quero fazer o perímetro dela. Vou fazer o quê? Vou somar todos os lados, ó. 10 cm mais 5 cm mais 10 cm mais 5 cm, que vai dar igual a quanto? 10 mais 5, 15. 15 mais 10, 25. E 25 mais 5 igual a 30 centímetros. Então, o perímetro dessa figura aqui, ó, é igual a 30 centímetros. E essa outra aqui? Vamos ver. Aqui é 5 centímetros. Mais 4 centímetros. Mais 4 centímetros. E mais 2 centímetros. Ou seja, 5 mais 4 igual a 9. 9 mais 4 igual a 13. E 13 mais 2 igual a 15. 15 centímetros, ou seja, o perímetro dessa figura aqui é igual a 15 centímetros. É só vocês lembrarem que perímetro é a soma de todos os lados.